esposa de milionário, chama analfabeta a empregada de mesa. O que ela fez a seguir silenciou todos. O dedo de Letícia Vasconcelos apontou diretamente para o rosto dela, em frente a toda a mesa, em frente aos 4 sócios do consórcio, às suas esposas enfeitadas e ao sommelier que segurava a garrafa sem saber se servia ou fugia. "Consegues ler, ou na tua aldeia não havia escola?", disse Letícia. Sem baixar a voz, sem qualquer pudor, Valentina Silva segurou o menu com as 2 mãos. As pontas dos dedos ficaram-lhe brancas de tanto apertar. Contou até 3. Respirou, não disse nada. "Antes de continuar, querida, se esta história já te deixa com o coração apertado, imagina o que vem a seguir. Deixa um gosto neste vídeo e subscreve o canal para não perderes nenhum capítulo. Há muitas histórias à tua espera aqui. O restaurante Céu 34 ocupava o último andar de um edifício de cristal no Chiado. Não era o tipo de lugar onde se entrava sem reserva, nem o tipo de lugar onde se pagava menos de 4.000 euros por pessoa. As toalhas eram de linho belga, as taças de cristal Riedel a 900 euros a peça, o menu de degustação, 9 momentos, harmonização incluída, custava 6.800 euros por cabeça. E esta noite a mesa do fundo, que dava para a vista panorâmica da cidade, tinha sido reservada com 3 semanas de antecedência por Ricardo Vasconcelos, diretor-geral da Vasconcelos, Associados Importadores de Vinho, empresa avaliada em 4,2 milhões de dólares e com 31 anos no mercado nacional. Valentina trabalhava há 18 meses naquele restaurante. Tinha chegado em outubro com uma mala pequena e um envelope com cartas de recomendação que ninguém lhe pediu, mas ela trouxe na mesma. Dona Esperança, a gerente, contratou-a nessa mesma tarde, pontual, discreta, com uma memória para os pedidos que deixava os colegas de boca aberta. Nunca anotava nada, nunca confundia uma ordem. Chegava 10 minutos antes do turno e ficava 10 minutos depois, sem que ninguém lhe pedisse. Naquela noite calhara-lhe a mesa do fundo. Ricardo Vasconcelos, 42 anos, fato azul marinho, botões de punho de prata, chegou primeiro com os sócios. Cumprimentou-os com a facilidade que têm os homens que nunca tiveram de se preocupar com nada. Pigarreio. Valentina tirou os pedidos de aperitivo, recomendou o espumante cava da casa para começar. Sorriu com exata medida. Tudo corria bem. Letícia chegou 20 minutos depois. Entrou no restaurante como entra a gente que precisa que todos saibam que chegou. Saltos que ressoavam no chão de mármore, casaco de cachemira creme que deixou cair sobre o braço do assistente de sala sem o olhar. Mala Hermès Birkin, pele de crocodilo, 85.000 euros. Valentina soube de imediato, não porque percebesse de malas, mas porque Letícia passou a mencioná-la durante todo o jantar. Sentou-se, não cumprimentou Valentina. Olhou o menu como se estivesse a fazer um favor. "Quero o linguado", disse. Sem alcaparras, sem manteiga, sem molho de nenhum tipo, apenas o peixe e bem cozido. "Não me venha com isso de mal passado, que eu sei como gosto." "Claro, senhora. Alguma restrição adicional ou alergia que deva anotar?" Letícia olhou-a como se ela tivesse acabado de dizer algo absurdo. "Alergia? Que tipo de pergunta é essa?" "Protocolo do restaurante, senhora, para garantir a sua experiência. A minha experiência é garantida por não me fazer perder tempo com perguntas idiotas." Valentina anotou, sorriu, afastou-se. O problema chegou no terceiro momento. Valentina aproximou-se da mesa com os pratos do serviço de queijos. Seleção de 4 variedades europeias, tábua de madeira de nogueira, mel do Alentejo e noz caramelizada. E ao colocar a tábua em frente a Letícia, a senhora franziu a testa. "Isto que é? A seleção de queijos do terceiro momento, senhora. Temos brie de Meaux, manchego curado, gorgonzola e um queijo de cabra local. Eu não pedi queijos." Valentina parou um segundo. Apenas um segundo. "O menu de degustação inclui este momento, senhora. Está descrito na ementa. Não me leia a ementa. Eu lia e não me lembro de ter pedido queijos. É o menu de degustação de 9 momentos, senhora. O terceiro é sempre a tábua de... Está a dizer-me que eu não entendi o que li." Silêncio. As conversas da mesa não pararam de todo, mas baixaram de volume. O sommelier, a 2 metros de distância, fingiu examinar uma garrafa com muito interesse. "Não, senhora,
Apenas estou a explicar o menu. Que conveniente, disse Letícia, recostando-se na cadeira com um sorriso que não era um sorriso. Uma empregada de mesa que explica. Consegues ler? Ou na tua aldeia não havia escola? Foi aí, em frente a 4 sócios, em frente às suas esposas, em frente a Ricardo, que levou a mão à testa e fechou os olhos por um momento como se quisesse desaparecer dali. Valentina segurou o menu com as 2 mãos. As pontas dos dedos ficaram-lhe brancas de tanto apertar. Contou até 3. Não disse nada, mas os seus olhos disseram algo e Letícia viu-o e não gostou. Pode retirar-se, disse Letícia com o tom de quem dá ordens que não admitem resposta. Valentina deixou a tábua sobre a mesa, reta, sem um único tremor nos dedos. Virou-se e caminhou de regresso à cozinha com a mesma calma com que tinha chegado. Só na cozinha, onde ninguém podia vê-la, encostou-se à parede de aço e fechou os olhos. Não chorou. Isso era o que mais lhe custava. Já nem isso conseguia. Dona Esperança apareceu da garrafeira com uma grade de garrafas e olhou-a de soslaio. O que aconteceu? Nada, disse Valentina. Valentina. Nada, Dona Esperança. Já vou. Endireitou-se, ajeitou o avental, pigarreio verificou se o cabelo continuava bem apanhado e voltou à sala. Letícia estava a pegar no queijo manchego com uma faca de prata. Provou, mastigou. Não disse que estava bom, mas comeu-o todo. Naquela noite, quando Valentina recolheu o pagamento da mesa, 15.400 euros mais 10% de serviço que se repartia pelo pessoal, encontrou debaixo da taça de Letícia uma nota de 20 euros dobrada em 4. Guardou-a no bolso do avental, não porque a quisesse, mas para não esquecer. O que achas que Valentina guarda por dentro? Que tipo de mulher chega a um lugar assim e aguenta tudo isso em silêncio? A resposta vai surpreender-te. Valentina Silva tinha sido noutra vida o tipo de mulher que sublinhava os livros com 2 cores distintas. Azul para o importante, vermelho para o que não queria esquecer nunca. Essa mulher partiu há 8 anos e não partiu sozinha. O turno terminou à 1 da manhã. Valentina recolheu o seu casaco do cacifo, saiu pela entrada de serviço e caminhou 2 quadras até a paragem do metro Marquês de Pombal. O ar de novembro cheirava a fumo e a castanhas assadas do carrinho da esquina. Comprou uma, não porque tivesse fome, mas porque o senhor do carrinho era o senhor Hilário, e lhe tinha emprestado o guarda-chuva numa terça-feira chuvosa de março, sem lhe pedir nada em troca, e desde então Valentina sempre lhe comprava. Sentou-se no banco da paragem, desembrulhou a castanha, pensou em Letícia Vasconcelos e no seu dedo a apontar. Não pensou nisso muito tempo. Não valia a pena gastar energia em quem não a merecia. Pensou, em vez disso, numa biblioteca, a biblioteca da Faculdade de Economia da Universidade de Lisboa, para ser exata. 4º andar. Janela do lado direito que dava para o jardim. A mesa onde ela se sentava sempre porque recebia luz natural até às 5 da tarde e assim não tinha de forçar a vista. A tese que estava a escrever sobre políticas de comércio externo em mercados emergentes latino-americanos. 142 páginas escritas à mão primeiro, depois à máquina, depois no computador. 4 anos de trabalho. Orientador acadêmico que a chamava de a estudante mais rigorosa que tive em 20 anos de cátedra. Isso tinha sido ela antes de Marcelo. Marcelo Faria, 36 anos na altura, sócio júnior de uma empresa de consultoria financeira. Conheceu-a numa conferência sobre tratados comerciais. Disse-lhe que era a pessoa mais inteligente que tinha conhecido em muito tempo. Disse-lhe que tinha futuro. Disse-lhe muitas coisas. Disse-lhe para assinar o contrato de sociedade da Vasconcelos. Associados. Sim, a mesma empresa de Ricardo Vasconcelos, o homem do fato azul marinho daquela noite, tinha 12 páginas e 3 anexos. Valentina leu tudo 2 vezes. Era sólido, era justo. O seu nome aparecia na cláusula 4ª como sócia fundadora minoritária com 17% de participação correspondente à sua contribuição de capital intelectual. A análise de mercado que ela sozinha tinha desenvolvido durante 1 ano e que era a base do modelo de expansão da empresa. Isso valia naquele momento 714 mil euros. Assinou. 6 meses depois, Marcelo apresentou-lhe um novo documento. Adenda ao contrato original. Ajuste técnico. Disse-lhe. Coisas do notário. Ela leu-o também, mas estava doente naquela semana
Uma gripe que lhe tinha durado 10 dias e lhe tinha deixado a cabeça como de algodão e talvez por isso não viu o que devia ter visto. O seu nome já não estava na cláusula 4ª. Não o soube até 2 anos depois, quando quis rever o estado das suas participações e descobriu que oficialmente nunca tinha sido sócia de nada. Para então, Marcelo já se tinha ido com outra mulher, com a análise, com os 4 anos da sua vida que ela lhe tinha dado, acreditando que estava a construir algo, e com o seu nome apagado do único documento que provava quem era ela naquele mundo. O metro chegou. Valentina deitou o palito da castanha no caixote do lixo, subiu ao vagão e sentou-se junto à janela. O reflexo do seu rosto no vidro escuro olhou para ela. 34 anos, olhos cansados, cabelo apanhado com o mesmo elástico de toda a semana. Consegues ler? Ou na tua aldeia não havia escola? Sim, senhora Vasconcelos. Consigo ler balanços financeiros, contratos mercantis, tratados internacionais de comércio e 2 páginas de tese acadêmica que nunca terminei, porque um homem decidiu que o meu cérebro era dele, sem me dizer o preço, mas isso não ia dizer a ninguém ainda. Na manhã seguinte, Valentina chegou ao céu 11:34, 1 hora antes do seu turno. Dona Esperança viu-a entrar e fez-lhe um sinal com a cabeça em direção ao pequeno escritório que tinha ao fundo da cozinha. Fecha a porta, disse-lhe. Valentina fechou. Dona Esperança era uma mulher de 61 anos, ancas largas, voz rouca de quem tinha fumado durante 20 anos antes de o deixar de repente um dia sem explicação. Trabalhava há 31 anos na indústria de restauração. Tinha trabalhado com 4 chefes com estrela Michelin e despedido 2 deles sem pestanejar. Não era o tipo de mulher que andava com rodeios. A senhora Vasconcelos ligou esta manhã. Disse. Valentina não disse nada. Quer que não estejas no serviço quando eles voltarem. Tem reserva para sexta-feira. E a senhora o que lhe disse? Dona Esperança encostou-se à secretária e cruzou os braços. Disse-lhe que o pessoal do restaurante não é atribuído segundo os caprichos dos clientes. E desliguei. Valentina olhou para ela. Obrigada. Não me agradeças. Agradece-me se isto não ficar pior. Fez uma pausa. Sabes quem é o marido dessa mulher? Ricardo Vasconcelos, diretor-geral da Vasconcelos, Associados Importadores de Vinho. Dona Esperança franziu a testa ligeiramente, como se a surpreendesse o tom em que Valentina tinha dito aquilo. Exato. Sem consultar, sem duvidar. Conheces a empresa? Conheço a empresa. Tem contactos na RESP. Se quisessem, poderiam causar problemas a este lugar. Eu sei. E Valentina levantou a vista. E a senhora já lhes disse que não. Dona Esperança estudou-a por um momento. Depois assentiu devagar como quem toma uma decisão que já tinha tomado antes, mas precisava de confirmação. Anda a vestir-te. Há serviço ao meio-dia. A sexta-feira chegou. Ricardo Vasconcelos chegou sozinho desta vez, sem sócios, sem Letícia. Sentou-se na mesma mesa do fundo e pediu apenas uma água mineral enquanto esperava. Valentina atendeu-o com o mesmo protocolo de sempre, sem o reconhecer demasiado, sem o ignorar também. Posso perguntar-lhe algo? Disse ele quando ela foi retirar o copo. Claro, o do outro dia. Fez uma pausa. Olhava para a mesa, não para ela. O que a minha mãe disse foi muito fora de lugar, e eu não disse nada naquele momento. E isso também esteve mal. Valentina segurou o copo. Não é necessário, senhor. Sim, é. Está desculpado. Não sou eu quem precisa da desculpa. Ela olhou um segundo. Só um segundo. Eu sei, disse. E foi-se. Ricardo ficou sentado com os olhos na janela e a cidade ao fundo. 11 milhões de pessoas a moverem-se por baixo dele e a sensação incômoda de que aquela mulher sabia algo que ele ainda não sabia. Na cozinha, Dona Esperança estava a terminar de rever o pedido do dia. Sem levantar a vista, disse: O filho da senhora Vasconcelos pediu-te desculpa, não foi? Sim. E tu o que fizeste? Disse-lhe que estava desculpado. Dona Esperança estalou a língua. Minha filha, esse rapaz não te estava a pedir desculpa. Estava a estudar-te. Valentina guardou silêncio e disse por fim: E tem cuidado. A gente que te estuda em silêncio sempre tem um motivo. Valentina assentiu, recolheu o tabuleiro, saiu para a sala, mas em algum lugar por dentro,
Algo que estava há muito tempo adormecido tinha se movido apenas como uma agulha de bússola que encontra finalmente o norte. Não era esperança. Ainda não. Era algo mais perigoso que isso. Era a tensão. Naquela noite, Letícia Vasconcelos mandou uma mensagem para o grupo de WhatsApp Senhoras Consórcio Vasconcelos. 17 integrantes, todas esposas ou parceiras dos sócios do corporativo, com uma foto que alguém tinha tirado no restaurante. A foto mostrava Valentina de costas, com o avental preto e o cabelo apanhado, a caminhar em direção à cozinha. O rodapé da foto dizia: "Esta é a empregada de mesa que quase me arruinou o jantar." "Alguém sabe como se reporta uma funcionária assim?" pergunto para uma amiga. Em 3 minutos a mensagem tinha 12 corações e 4 respostas com emojis de riso. Valentina não o soube naquela noite, mas alguém nesse grupo guardou a captura de ecrã e esse alguém não era amiga de Letícia. Quem tirou essa captura? E por que alguém dentro do grupo de Letícia quereria proteger uma empregada de mesa que nunca tinham visto? Isso, querida, é exatamente o que vem a seguir. Valentina não respondeu ao vídeo, não porque não soubesse o que dizer, mas porque tinha aprendido com os golpes e com os anos que as pessoas que precisam humilhar em público têm uma fraqueza muito específica. Não sabem o que fazer quando ninguém lhes responde. O silêncio desestabiliza-as mais do que qualquer discussão. O sábado amanheceu nublado sobre o Chiado. Valentina saiu do restaurante às 2 da tarde, depois do serviço de almoço com os pés doridos e o cheiro à cozinha impregnado no cabelo. Apertou melhor o casaco, atravessou a rua de São Bento e apanhou a Rua da Misericórdia em direção ao metro. Foi então quando viu. Ricardo Vasconcelos estava encostado ao capô de um Audi preto, a meia quadra da entrada de serviço do restaurante. Não estava ao telefone, não estava a olhar para outro lado, estava a olhar diretamente para onde ela ia sair, como se soubesse exatamente a que horas terminava o seu turno. Valentina não abrandou, não mudou de direção, caminhou em direção a ele como se fosse o mais natural do mundo. "Estava à minha espera", disse. Quando chegou à sua altura, Ricardo incorporou-se do carro de perto, sem o fato do jantar formal, com um casaco escuro e os olhos um pouco cansados. Parecia mais jovem ou talvez mais honesto. "Sim", disse, e não pediu desculpa por isso. Valentina olhou para ele. "Para quê?" Ele meteu a mão no bolso do casaco e tirou o telefone. Desbloqueou-o. Mostrou-lhe o ecrã. Era a captura do grupo de WhatsApp. A mensagem de Letícia, a foto de Valentina de costas, os 12 corações, os emojis de riso. "Como tem isto?" perguntou Valentina sem pegar no telefone. "Alguém do grupo me mandou." "Quem? Isso não importa agora." "Para mim sim importa." Ricardo baixou o telefone, olhou-a por um momento como avaliando o quanto lhe dizer. "Alguém que está há muito tempo incomodada com a forma como a minha mãe se comporta." Fez uma pausa. "Não é a primeira vez que faz algo assim." Valentina não disse nada. O vento moveu um papel na calçada. Um cão ladrou a 2 ruas de distância. "O que quer de mim?" disse ela por fim. "Nada." E disse-o de uma forma que soou a verdade. "Só queria que a senhora soubesse para que possa fazer o que precisar com isso." E se não precisar fazer nada, Ricardo estudou-a com o mesmo olhar da noite no restaurante, como se debaixo do que ela dizia houvesse algo mais e ele o estivesse a tentar decifrar. "Então não faça nada", disse. Ficaram um momento em silêncio. A cidade soava à sua volta. Caminhões, buzinas distantes, o vento. "Posso perguntar-lhe algo?", disse Valentina. "Sim, há quanto tempo administra a empresa do seu pai?" Ricardo pestanejou. Não era a pergunta que esperava. 8 anos. "Por quê?" Valentina assentiu devagar, como se isso confirmasse algo que já sabia. "Por nada", disse e começou a caminhar. "Senhorita Silva." Ela parou. Não se virou de imediato. "Como sabe o meu apelido?", perguntei à gerente. "Dona Esperança não dá informações do pessoal." Um segundo de silêncio. "Tem razão", disse ele. "Disse-me o recibo do seu turno. Vi o seu nome quando fui pagar." Valentina virou-se muito devagar. Olhou-o nos olhos. "Isso também não é verdade", disse. E foi-se. Ricardo ficou junto ao Audi com as mãos nos bolsos, vendo-a dobrar na esquina da Rua da Misericórdia sem voltar a cabeça nem uma única vez. Dentro dele algo que não soube nomear começou a mover-se com desconforto. Não era culpa exatamente,
Era algo mais parecido com o reconhecimento de que aquela mulher sabia coisas que ele não tinha dito e que tinha chegado a esse conhecimento sozinha, sem ajuda, de um lugar que ele ainda não podia localizar. Subiu para o carro. Antes de arrancar, marcou um número. "Preciso que verifiques algo", disse quando atenderam. "Os contratos de constituição da empresa, os originais, os de 2016. Do outro lado, uma pausa longa. "Todos, disse Ricardo e desligou. Dona Celeste apareceu nessa mesma tarde no restaurante com uma Tupperware de arroz doce que ninguém lhe tinha pedido e que ninguém ia recusar comer. Dona Celeste. Nome real: Soledade Bermudes Rios, 64 anos. Originária do Alentejo, cozinheira da família Vasconcelos há 31 anos. Não trabalhava no Céu 34, não tinha nada para fazer ali, mas Dona Esperança e ela conheciam-se do bairro da Mouraria desde os tempos em que as duas vendiam doces caseiros no mercado de Martim Moniz. E esse tipo de amizade não tem horário nem jurisdição. Entrou pela porta de serviço, deixou a Tupperware, a Dona Esperança sobre a secretária, e ficou parada na cozinha com as mãos na anca, olhando tudo com olhos de quem está a catalogar informação. E disse a Dona Esperança, sem levantar a vista do inventário, e que a senhora me mandou perguntar se a empregada de mesa que humilhou na terça-feira à noite ainda trabalha aqui. Assim o disse, a empregada de mesa que humilhou. Assim mesmo, como se a rapariga tivesse feito algo de mal. Dona Esperança levantou a vista. E tu, o que lhe disseste, Dona Celeste? Abriu os braços com total inocência. Disse-lhe que não sabia nada, que eu só vinha trazer arroz doce. Que Deus te abençoe, Celeste. A mim sim vai abençoar porque não minto. Vim trazer arroz doce. Fez uma pausa e baixou a voz. Mas de passagem soube de algo que a senhora devia saber. Dona Esperança fechou o inventário. Fala. A senhora Letícia ligou esta manhã ao senhor Alberto da ARESP. O mesmo que o ano passado quase lhes tirou a licença aos do Mar Aberto, por uma denúncia anônima que se verificou ser dela. Dona Celeste abriu muito os olhos para enfatizar. Pediu-lhe que verificasse se o Céu 34 tinha todas as suas licenças em dia. Silêncio. E temos, disse Dona Esperança. Eu que sei. Eu não trabalho aqui. Celeste, sim as tem. Esperança. Se não, teria ficado calada. A questão é que essa mulher não vai ficar assim, e a rapariga não sabe no que se está a meter. Dona Esperança ficou a olhar para a parede por um momento. Valentina sabe mais do que parece. Pois que o demonstre rápido, disse Dona Celeste, porque a senhora Letícia não espera. Essa mulher tem um rancor com gasolina. Serviu-se a si mesma um prato de arroz doce. Sentou-se no banquinho da esquina e começou a comer com a mesma tranquilidade de quem já cumpriu a sua missão e agora só descansa. Valentina soube naquela noite, a caminho do metro, que Dona Esperança tinha recebido uma chamada da ARESP. Não lhe disseram de quem era a queixa. Não precisavam de o dizer. Sentou-se no metro, tirou do bolso do avental, que ainda trazia vestido porque saiu depressa, a nota de 20 euros que Letícia lhe tinha deixado na primeira noite. Abriu-a, dobrou-a, voltou a abri-la. 20 euros. 4,2 milhões de dólares contra 20 euros. Era isso o que aquela mulher pensava que ela valia. Valentina dobrou a nota com cuidado, meteu-a de volta no bolso e fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, o comboio já estava a chegar à Cais do Sodré. Tinha uma ideia. Não era ainda um plano, era apenas uma direção, mas isso era suficiente para aquela noite. Valentina tem uma direção. Ricardo está a rever os contratos originais da empresa e Letícia acabou de declarar guerra, sem saber que a outra pessoa já conhece o campo de batalha. O que vem a seguir, querida, é exatamente o que estavas à espera. A chamada chegou na segunda-feira às 10 da manhã. Valentina estava no seu quarto, 8 quadrado metro num bairro de Arroios, renda de 420 euros, casa de banho partilhada com a senhora do quarto da frente quando o número desconhecido apareceu no ecrã. Deixou-o tocar 3 vezes. Depois atendeu. Senhorita Silva. A voz era de homem, tom administrativo, do tipo que aprendeu a falar assim para que ninguém lhe perguntasse por que tinha autoridade. Ligo em nome da gerência corporativa do Grupo Céu. Restaurante Céu 34. Sim, disse Valentina. A diretora de recursos humanos gostaria de se reunir consigo hoje ao meio-dia, se for possível.
Valentina olhou para o teto do seu quarto. Havia uma mancha de umidade no canto direito, com a forma vaga de um mapa de Portugal. Sim, voltou a dizer. Estarei lá. Desligou. Sentou-se na beira da cama. Contou até 10. Não porque tivesse medo, mas porque precisava pensar antes de se mover. A diretora de recursos humanos do Grupo Céu chamava-se Renata Solis, 48 anos. Fato cinzento, cabelo curto, o tipo de mulher que tinha chegado onde estava trabalhando o dobro dos seus colegas homens e que tinha aprendido a fazer as coisas difíceis com eficiência cirúrgica para não ter de as fazer 2 vezes. A reunião foi numa pequena sala no 2º andar do corporativo, a 4 quarteirões do restaurante. Água engarrafada sobre a mesa. Nenhuma chávena de café. Mau sinal. Obrigada por vir, senhorita Silva. Renata abriu uma pasta fina. Precisamos falar sobre um incidente ocorrido na terça-feira, 11 de novembro, durante o serviço de jantar. Entendo, disse Valentina. Recebemos uma queixa formal da senhora Letícia Vasconcelos da Vasconcelos, Associados. A senhora alega que teve um comportamento inadequado para com ela durante a sua visita ao restaurante. Valentina pestanejou uma única vez. Que tipo de comportamento? A senhora indica que a contradisse em frente a outros clientes. Levantou a voz. Não levantei a voz, senhorita Silva. Não levantei a voz, senhorita Solis. Se há gravações do serviço, pode revê-las. O restaurante tem câmaras na sala. Renata baixou a vista para a pasta. Só 1 segundo. Suficiente. Também recebemos, continuou, uma notificação de revisão da ARESP. Uma inspeção de licenças programada para a próxima quinta-feira relacionada com esta queixa. Não necessariamente. Coincide em tempo com esta queixa. Renata fechou a pasta. O que preciso de lhe comunicar, senhorita Silva, é que a empresa está a considerar realocá-la para outro turno e noutra estação do restaurante de forma temporária, enquanto estes processos administrativos se resolvem. Valentina olhou para a mesa. Realocação temporária. Era isso que diziam quando não podiam despedir alguém sem justa causa, mas queriam que a pessoa se fosse sozinha por desconforto. Dona Esperança está a par desta reunião, disse Valentina. Uma pausa. A senhora Esperança Gomes foi informada esta manhã. E o que disse? Renata voltou a abrir a pasta como se lá houvesse algo para rever, embora Valentina tivesse a certeza de que não havia nada de novo lá dentro. A senhora Gomes expressou a sua opinião sobre o caso. Disse com cuidado, a empresa agradece a sua perspectiva e está a avaliar todos os elementos disponíveis. O que significava? Dona Esperança disse que não. Disseram-lhe que não importava, e aqui estamos. Valentina assentiu muito devagar. Entendido, disse. Tem alguma pergunta? Uma só. Valentina juntou as mãos sobre a mesa. A senhora Vasconcelos apresentou a queixa diretamente ao corporativo ou apresentou-a através de um contacto? Renata olhou para ela. Essa não é informação que possa partilhar. Não precisa de partilhar. Já tenho a resposta. Levantou-se e recolheu o casaco do encosto da cadeira. Obrigada pelo seu tempo, senhorita Solis. Saiu da sala, desceu as escadas e saiu para a rua. O sol de novembro era pálido e frio, desse tipo que dá luz sem dar calor. Caminhou meia quadra. Então tirou o telefone e marcou um número que não marcava há 3 anos. Esperou 4 toques. Olá, disse uma voz de mulher do outro lado. Doutora Costa, sou Valentina Silva. Uma pausa. Sim, a mesma. Preciso falar consigo. É urgente, mas ainda não é uma emergência. A doutora Sofia Costa tinha um escritório em Campolide, 2º andar de um edifício sem elevador, paredes cheias de livros empilhados sem ordem aparente que na realidade tinham uma ordem muito precisa que só ela conhecia. Tinha sido professora de Valentina no 4º semestre da licenciatura, Direito Comercial. A única professora que Valentina tinha tido que lhe ensinou a ler um contrato não como documento legal, mas como campo de batalha. Viram-se às 4 da tarde. Valentina contou-lhe tudo, sem dramatismo, com datas, nomes e montantes. A doutora Costa ouviu sem interromper, com os cotovelos sobre a secretária e os dedos juntos em frente à boca, nessa sua postura de quando estava a processar informação a alta velocidade. Quando Valentina terminou, a doutora guardou silêncio 10 segundos completos. O contrato de adenda que assinaste em 2016, disse por fim, tens cópia?
Não tens o contrato original de sociedade também. Marcelo tinha os documentos. Lembras-te perante que cartório notarial foi assinado? Valentina fechou os olhos um segundo. Cartório Notarial de Lisboa, número 42. Notário público. Dr. Gerardo Humberto Arzate Silva. Abri os olhos. Memorizei-o porque me pareceu curioso que o notário tivesse o meu mesmo apelido. A doutora Costa olhou-a com algo que poderia ter sido admiração, se não o tivesse dissimulado tão bem. Os registros notariais são públicos, disse. Com o cartório e o ano posso solicitar cópia certificada do auto original. Se o teu nome apareceu na primeira escritura e foi removido na adenda sem o teu consentimento informado, há uma causa de nulidade. Quanto tempo demora o trâmite notarial? 2 semanas. O processo legal, se houver resistência, pode demorar meses. Meses não tenho. Estão a pressionar-me no trabalho agora mesmo. A doutora Costa tamborilou os dedos sobre a secretária. O filho da senhora Vasconcelos, Ricardo. Tu achas que ele sabe o que Marcelo fez? Valentina pensou nele encostado ao Audi, nos seus olhos a estudá-la, na chamada que tinha feito sobre os contratos originais de 2016. Não, disse. Acho que ele está a descobrir. E se ele o descobrir antes de nós, então depende do que faça com o que encontrar. A doutora assentiu lentamente. Inicia o trâmite notarial esta semana, disse Valentina. Eu encarrego-me do trabalho. Como? Agarrando-me. Naquela noite, Dona Esperança ligou a Valentina às 9. Vão inspecionar-nos na quinta-feira, disse sem preâmbulo. Licenças, condições sanitárias, registros do pessoal, tudo. Estamos bem, perfeitamente bem. Temos tudo em ordem. Trabalho nisto há 31 anos. Não sou idiota. Eu sei, mas quero que saibas que se isto se complicar mais, a empresa vai ceder. Não porque eu queira, mas porque lá em cima tem medo. Valentina apertou o telefone. Quanto tempo me dá? Um silêncio. O que puderes, disse Dona Esperança e desligou. Valentina ficou com o telefone na mão no meio do seu quarto de 8 quadrados metros, olhando para a mancha de umidade no canto do teto. Forma de mapa de Portugal. Minho para cá, Algarve para lá. Quanto tempo lhe dava a Dona Esperança? O que pudesse. Quanto era isso? Não o sabia. Mas sabia algo que Letícia Vasconcelos não sabia, que nessa mesma tarde, às 3h40, Dona Esperança tinha entrado na sala de segurança do restaurante e tinha revisto as gravações das câmaras da sala de 11 de novembro e as tinha guardado numa pendrive pigarreio no seu bolso, sem dizer a ninguém ainda. Letícia acredita que ganhou. A empresa está a ceder. O trabalho de Valentina está em risco, mas há uma pendrive no bolso de Dona Esperança, um trâmite notarial iniciado no cartório notarial número 42 e um homem a rever contratos de 2016 que não devia estar a rever. O cerco que Letícia construiu à volta de Valentina tem 3 portas que ela não viu. Senhor Aurélio Silva tinha 84 anos e dormia num quarto que cheirava a incenso chinês e a pão de leite da padaria da frente. O quarto média 3M por 3M tinha uma cama individual com colcha de flores azuis que tinha pertencido à avó de Valentina, um rádio de transistores que só apanhava 2 estações, uma cadeira de madeira junto à janela e uma prateleira com 3 coisas. Uma vela a Nossa Senhora de Fátima, uma foto emoldurada da sua filha já falecida e um dicionário da Real Academia Espanhola, edição de 1971, com a lombada reparada 2 vezes com fita cola. Valentina chegou na quarta-feira à tarde, depois do seu turno de almoço, com um saco de plástico que trazia 2 pães de leite da padaria da frente e 1 litro de leite gordo. Tocou 3 vezes. Pausa. Uma vez mais. Era o código que tinham tido desde que ela era menina, e ele não queria abrir a porta a mais ninguém. Quem? Disse a voz lá dentro. Rouca, lenta, mas firme ainda. Sou eu, avô. O ferrolho correu. A porta abriu-se. Senhor Aurélio estava de chinelos e camisola castanha com o cabelo branco penteado para o lado, com essa asseio dos homens velhos que se arranjam sozinhos, embora ninguém os vá ver. Olhou-a de cima a baixo, como quem revista o inventário. Estás magra, disse sem preâmbulo. Estou igual. Estás magra. Entra. Sentaram-se à mesinha que servia de sala de jantar e de secretária e de tudo o mais. Valentina serviu o leite nos 2 copos de lata que penduravam do gancho junto à pia, herança também de quando se sabia,
e pôs os pães de leite no centro. Senhor Aurélio mordeu o seu com cuidado. Os dentes já não eram todos seus, mas mastigava com dignidade. Como vais no trabalho? Disse. Bem. Olhou para Valentina. Ela baixou os olhos para o pão de leite, partiu ao meio sem o comer. Tive um problema com uma cliente. Que tipo de problema? Do tipo que tem as pessoas que acreditam que o dinheiro lhes dá permissão para tudo. Senhor Aurélio não disse nada de imediato. Tomou um gole de leite. Pigarreio olhou pela janela, que dava para o muro cinzento do edifício da frente e para um pedaço de céu chumbado. Magoou-te. Tentei. E tu? Aguentei. Silêncio. Isso já sei, disse ele. Pergunto como estás tu? Valentina levantou a vista. Senhor Aurélio estava a olhar, lá com esses olhos seus que tinham visto demasiado para continuar a surpreender-se com nada, mas que ainda tinham a capacidade de ver exatamente o que um não queria mostrar. Apertou a metade do pão de leite entre os dedos. Cansada, disse, não de trabalho. Os dois sabiam. Senhor Aurélio assentiu devagar. Estendeu a mão pela mesa e pousou-a em cima da dela. Uma mão grande de nós dos dedos largos com as manchas escuras da idade, que alguma vez tinha carregado fardos no mercado de Martim Moniz e tinha reparado sapatos numa banca da Feira da Ladra e tinha segurado a sua filha doente nos últimos meses e não a tinha conseguido salvar de todas as formas. A tua mãe também se cansava, disse, mas nunca se rendeu. Valentina apertou a mão do seu avô. Não disse nada, não podia. Se abrisse a boca naquele momento, ia quebrar algo que lhe tinha custado muito tempo manter unido. Lembraste? Disse Senhor Aurélio depois de um momento. De por que te pus Valentina? Ela assentiu. Sabia desde os 6 anos. Por Valentina Tereshkova, disse Senhor Aurélio, embora não precisasse de lhe dizer a ela. A primeira mulher no espaço, filha de um tratorista e de uma tecelã, costureira ela também antes. Tomou outro gole de leite. Ninguém lhe deu nada, nada de nada, e foi mais longe do que todos os que pensaram que não podia. Valentina fechou os olhos. Avô, disse em voz baixa. Tu sabias que me iam acontecer estas coisas quando me puseste esse nome? Senhor Aurélio soltou uma pequena risada, seca, honesta, daquelas que saem sem que um as planeie. Não, minha filha, pus-te para te dar um exemplo, não uma profecia. Valentina soltou um som que era meio riso e meio outra coisa. Limpou os olhos com as costas da mão rápido, antes que Senhor Aurélio pudesse ver. Bem, mas ele já o tinha visto. Não disse nada sobre isso, apenas comeu o resto do seu pão de leite e olhou para a rua pela janela. Pigarreio. Antes de ir embora, Valentina lavou os copos na pia, dobrou o saco de plástico e deixou-o na gaveta onde Senhor Aurélio guardava os sacos para reutilizar. Verificou se o gás estava bem fechado, se a janela trancava, se o fecho da porta respondia. Senhor Aurélio estava sentado na sua cadeira junto à janela com o dicionário de 1971 aberto nos joelhos. Embora Valentina soubesse que não estava a ler, apenas o segurava. Era o que fazia quando queria pensar. Valentina, disse sem se virar. O que, avô? O que te tiraram? Uma pausa. Não deixou de ser teu porque o tiraram. Ela parou na porta. Eu sei. Sabes de verdade ou dizes? Um segundo. Eu sei de verdade. Senhor Aurélio assentiu. Passou uma página do dicionário. Então vai. Pigarreio. Valentina desceu as escadas do prédio com a mão no corrimão de ferro pintado de verde que estava a descascar e saiu para a rua de um bairro popular de Lisboa que cheirava a fritura e a óleo de motor e as flores que a senhora da banca da frente borrifava com água para que não murchassem. Caminhou em direção ao metro. Não chorou, mas pela primeira vez em muito tempo não teve de contar até 3 para não o fazer. Simplesmente não precisou. Naquela noite chegou uma mensagem da doutora Sofia Costa. 3 linhas. Iniciei o trâmite no cartório notarial número 42. Confirmaram que existe o instrumento. Há algo estranho na cadeia de assinaturas da adenda. Falamos amanhã. Valentina leu a mensagem 2 vezes. Algo estranho na cadeia de assinaturas. Recostou-se na cama, olhou para o teto. A mancha de umidade com forma de mapa de Portugal continuava lá. Desta vez, em vez de a ver como algo que não se podia arranjar, viu-a diferente, como um território que ainda não tinha percorrido de todo. A doutora Costa abriu o envelope de Manila sobre a sua secretária com a mesma calma com que um cirurgião abre um campo operatório.
Lá dentro havia 16 folhas. Cópia certificada do instrumento notarial número 4387, do cartório notarial número 42, então de Lisboa. Data: 14 de março de 2014. Constituição de Sociedade Comercial Vasconcelos. Associados importadores de vinho, Sociedade Anônima de Capital Variável, e na cláusula 4ª na página 7, com tinta e selo notarial e tudo. Sócia fundadora, C. Valentina Silva Bermudes. Participação 17% do capital social, na sua modalidade de contribuição de conhecimento estratégico avaliada em 714 mil euros, por um ano conforme a avaliação técnica anexa como apêndice B. Valentina leu o seu próprio nome 3 vezes, não porque não o reconhecesse, mas porque há 8 anos que ninguém lhe mostrava escrito num documento que valia algo. Aí estás, disse a doutora Costa apontando a cláusula fundadora com contribuição avaliada, com apêndice técnico. Passou 3 páginas. Agora olha isto. A adenda, 2 páginas. Data: 19 de setembro de 2016. A assinatura de Valentina aparecia na última página no espaço designado como sócia cedente. Debaixo do seu nome, a lenda: cedo a totalidade dos meus direitos societários a título gratuito e sem condição. Eu não assinei isso, disse Valentina. Já sei. Tenho a minha assinatura, doutora. Sei como é. Isso não é a minha assinatura. A doutora Costa assentiu muito devagar. Suspeitava desde que me disseste o da gripe. Ninguém com 142 páginas de tese e 4 anos de licenciatura assina um documento de cessão sem o ler 3 vezes. Pousou o dedo sobre a assinatura. Isto foi falsificado e mal falsificado. Além disso, olha o ângulo do B inicial e a forma do S em Silva. Não coincidem com a assinatura do contrato original que sim é tua. Valentina olhava para a página sem pestanejar. Isso é suficiente para iniciar uma ação de nulidade por falsificação de assinaturas. Sim, para o ganhar em tribunal precisamos de um perito grafoscópico. A doutora juntou os papéis. Mas há algo mais. Tirou outra folha. Esta não era do pacote notarial. Era uma impressão recente com o timbre da Conservatória do Registro Comercial. O notário que autenticou a adenda em 2016 não é o mesmo que constituiu a sociedade em 2014. O Dr. Arzate Silva tinha falecido em 2015. Pausa. A adenda foi autenticada por um notário diferente com um selo que corresponde a um cartório que foi encerrado por irregularidades em 2017. Silêncio no escritório. Lá fora, Campolide continuava a sua quarta-feira sem saber de nada. Então, disse Valentina muito devagar, não só falsificaram a minha assinatura, como também usaram um notário irregular para lhe dar aparência legal, o que significa que isto não foi um erro nem um descuido, foi planeado. Valentina pensou em Marcelo, nas suas mãos sobre os documentos, na sua voz a dizer-lhe: é um ajuste técnico, meu amor, não te preocupes. Na gripe que lhe tinha durado 10 dias, e que chegou no pior momento possível, e que agora que o pensava pela primeira vez nestes termos, tinha chegado exatamente quando ela precisava que não pudesse ler bem. Pigarreio. Marcelo poderia ter feito isto sozinho, disse a doutora Costa. Olhou-a. Com os recursos de Marcelo Faria em 2016? Não. Uma pausa medida. Precisava de alguém dentro da empresa. Alguém que tivesse acesso aos documentos originais, que soubesse que cartório usar, que pudesse gerir a operação por dentro. Alguém da família Vasconcelos ou alguém muito próximo dela. As 2 mulheres olharam-se. Não era preciso dizer o nome. Valentina saiu do escritório às 6 da tarde com as cópias certificadas dentro da sua mochila embrulhadas num saco de plástico como se fossem compras. A doutora Costa tinha ficado a fazer chamadas. Tinha um colega grafoscópico que podia ver os documentos antes de sexta-feira. Caminhou 3 quarteirões, dobrou na Rua Laredo, parou em frente a uma mercearia e fingiu rever o telefone enquanto processava o que acabara de ouvir. Letícia Vasconcelos sabia-o. Não era apenas uma mulher arrogante que humilhava empregadas de mesa por desporto. Era alguém que tinha participado ou que pelo menos tinha sabido do despojo dos direitos de Valentina 8 anos antes. E quando Valentina apareceu no seu mundo naquele restaurante a servir à sua mesa, reconheceu-a. Tinha de a ter reconhecido. Por isso o dedo, por isso a humilhação pública,
excessiva, desnecessária. Não era desprezo de classe, era medo disfarçado de desprezo. O telefone vibrou, número desconhecido, deixou-o tocar 2 vezes. 3. Atendeu. Senhorita Silva. Voz de homem. Não era o mesmo da chamada de recursos humanos. Sou Ricardo Vasconcelos. Valentina não disse nada por um segundo. Como tem este número? Dona Esperança deu-me. Dona Esperança também não dá informações do pessoal. Desta vez sim. Uma pausa. Preciso de a ver esta noite, se for possível. É importante. Para si ou para mim? Para os dois. Valentina olhou para a rua. Uma criança passou a correr com uma bola de futebol. Uma senhora tirou um saco de lixo. O mundo continuou igual, completamente alheio. Onde se encontraram numa tasca em Campo de Ourique, daquelas que tem toalha de plástico florida e televisor ligado, embora ninguém o esteja a ver. Ricardo chegou sem o fato. Jeans, casaco de ganga, cara de homem que não dormiu bem há vários dias. Pediu um café. Valentina pediu água. Ele pousou sobre a mesa uma pasta fina. Há 10 dias pedi ao meu advogado que revisse os contratos originais de constituição da empresa. Abriu a pasta. Os de 2014, apontou a cláusula 4ª. O seu nome está aqui. Valentina olhou para a folha. O seu nome no documento que Ricardo tinha, o mesmo que ela tinha recebido nessa tarde do cartório. Eu sei, disse. Ricardo levantou a vista. Sabia. Soube hoje. Ele processou isso. Como? Trâmite notarial. Iniciei-o na semana passada. Ricardo recostou os cotovelos na mesa e passou a mão pelo cabelo. Uma gesticulação de homem que está a recalcular muitas coisas ao mesmo tempo. Valentina disse. E foi a primeira vez que usou o seu nome sem o senhorita. Eu não sabia nada disto. Juro-lhe. Não lhe pedi que me jurasse. Eu sei, mas quero que saiba. Fez uma pausa. Quando entrei na empresa em 2016, o meu pai já estava doente. Foi uma transição rápida. Os advogados apresentaram-me os documentos como estavam, e eu assinei-os sem rever a história completa. Por quê? Porque confiava que tudo estava bem. Sim, igual que eu confiei em Marcelo. Ricardo não respondeu a isso porque não havia resposta. Sabe quem mais estava envolvido? Disse Valentina. Ele olhou para ela. Tenho uma suspeita. Eu também. Silêncio. O televisor da tasca estava a transmitir um jogo de futebol. Alguém gritou um golo em algum canal. Se isto vier a público, disse Ricardo, a empresa vai ter problemas. A empresa tem problemas desde 2016, só que ninguém os viu ainda. E tu o que queres? Valentina olhou diretamente. O que sempre foi meu. Não o disse com raiva, não o disse com lágrimas. Disse-o com a mesma calma com que se diz o nome de um quando alguém o pronuncia mal. Ricardo assentiu muito devagar, como quem acaba de entender que a conversa que pensou que estava a ter era na realidade outra conversa completamente distinta. O que precisas de mim? Disse. Por agora nada. Valentina recolheu a sua mochila. Quando precisar, vou dizer-lhe. Levantou-se. Confias em mim? Disse Ricardo. Ela parou. Não se virou de imediato. Ainda não, disse. Mas estou a prestar atenção. E saiu para a rua. Ricardo ficou com o café por acabar, e a pasta aberta e a certeza incômoda e necessária de que aquela mulher levava 8 anos a carregar algo que a sua família lhe tinha tirado, e que o que vinha não ia ser nem rápido, nem fácil, nem indolor, e que era o correto de todas as formas. Naquela noite, Letícia Vasconcelos recebeu no seu telefone uma notificação do seu banco. Alguém tinha solicitado uma consulta pública dos registros mercantis da Vasconcelos, associados. Leu a notificação 2 vezes. Ficou com o telefone na mão no silêncio do seu quarto de 300 quadradômetros na Lapa, com a vista sobre a Avenida da Liberdade e as árvores da avenida abaixo, iluminadas pelos candeeiros. Marcou um número. Temos um problema, disse quando atenderam. Acho que a empregada de mesa encontrou algo. Do outro lado, uma voz que Valentina teria reconhecido de imediato, a voz de Marcelo Faria. A reunião foi proposta por Letícia. Uma mensagem chegou ao restaurante, não ao telefone de Valentina, mas à linha direta do céu 34, como se ainda acreditasse que podia controlá-la através de intermediários, solicitando falar com ela de maneira privada e cordial para resolver o mal-entendido. Dona Esperança leu-lhe a mensagem por telefone com o tom plano de quem está a ler uma ordem de compra.
O que lhe digo, disse. Que sim, disse Valentina. Silêncio do outro lado. Tens a certeza? Completamente. Citaram-se na sexta-feira, às 5 da tarde, num café na Avenida da Liberdade, que Letícia escolheu ela mesma. Um lugar com sofás de veludo verde, bolos em vitrine e música de piano de fundo. O tipo de lugar onde as pessoas falam baixo porque o ambiente o exige e ninguém levanta a voz porque levantar lá seria vulgar. Valentina chegou 5 minutos antes, pediu uma água mineral, esperou. Letícia chegou às 5:10, com um casaco de cachemira cinzento pérola e uma mala diferente da noite do restaurante. Hermès Kelly, pele de vitela em preto, 62 mil euros. Sentou-se em frente a Valentina sem cumprimentar, como se o ato de sentar já fosse cortesia suficiente. Obrigada por vir, disse com a voz de quem não está agradecida, mas sabe que tem de o dizer. Obrigada pelo convite, disse Valentina. Letícia pediu um chá ao empregado sem o olhar. Depois cruzou as mãos sobre a mesa e olhou para Valentina com essa sua expressão de avaliação permanente. Quero que isto se resolva de maneira civilizada, disse. Eu também. O que aconteceu no restaurante foi um momento de tensão. Talvez as minhas palavras não tenham sido as mais adequadas. Valentina não disse nada. Deixou o silêncio ali no centro da mesa, como um objeto que nenhuma das duas tinha posto, mas as duas podiam ver. Letícia abriu a sua mala, tirou um envelope branco, pousou-o sobre a mesa, deslizando-o para Valentina com a ponta de 2 dedos, como quem não quer tocar algo que considera abaixo das suas mãos. 150 mil euros, disse. Um cheque em teu nome, sem condições escritas. Pausa calculada. Só preciso que entendas que isto ficou entre nós e que não há mais nada a resolver. Valentina olhou para o envelope e não o tocou. E a queixa à ARESP, disse, pode ser retirada. E a pressão sobre os recursos humanos do Grupo Céu, um piscar de olhos, apenas perceptível. Isso também se pode resolver. Valentina assentiu muito devagar. Por que 150 mil? Disse. Letícia franziu a testa ligeiramente. Como? Por que essa quantia específica e não outra? Como chegou a esse número? É uma quantia generosa para uma empregada de mesa, disse Valentina. Letícia não respondeu. Continuou Valentina, é uma quantia calculada para ser suficientemente grande para que eu diga que sim, mas suficientemente pequena para que não pareça que a senhora tem algo a esconder. O silêncio no café era de veludo, igual aos sofás. Ninguém à sua volta olhava. A música de piano continuava. Letícia recolheu o envelope. Vejo que não vieste resolver nada, disse. A voz tinha mudado de temperatura. Já não era cordial. Era o que havia debaixo da cordialidade. Vim ouvir o que tinha a dizer-me e já ouvi. Levantou-se, recolheu a sua mochila. Letícia olhou a do sofá com os olhos semicerrados, fazendo esse cálculo rápido que fazem as pessoas que não estão acostumadas a que lhes digam que não. Se achas que tens algo com que me fazer mal, disse baixando a voz, estás enganada. Tenho advogados que trabalham nisto há 30 anos. Tenho contactos que tu não podes imaginar. E tenho Marcelo Faria, disse Valentina. O nome caiu sobre a mesa como um copo que se parte. Letícia não se moveu, mas algo atrás dos seus olhos sim se moveu. Algo que não devia ter se movido. Não sei do que. Sim, sabe, disse Valentina, sem raiva, sem drama, com a mesma voz com que tinha dito tudo mais. E agora, eu também sei. Saiu do café na calçada da Avenida da Liberdade, com o vento frio de novembro a mexer-lhe o cabelo, tirou o telefone e marcou. Doutora, disse quando atendeu, já temos a gravação da oferta. Pausa. Sim, tudo. Cada palavra. Dentro do café, Letícia Vasconcelos continuava sentada com um envelope branco na mão e a chávena de chá que nunca tinha tomado a arrefecer em frente a ela. O seu telefone vibrou. Era Marcelo. Não atendeu. A Assembleia de Sócios da Vasconcelos, associados, foi convocada por Ricardo com 10 dias de antecedência. Sala de reuniões do 15 grau andar do corporativo no Parque das Nações. Vista para o Palácio de Belém, mesa de mogno, 12 cadeiras, 8 sócios ativos e os seus representantes legais. Mais a doutora Sofia Costa, que chegou com uma pasta preta e a expressão serena de quem leva 30 anos a saber exatamente o que vai acontecer antes que aconteça. Letícia não foi convidada formalmente. Chegou na mesma. Entrou na sala com o mesmo casaco de cachemira cinzento da semana anterior.
Olhou a sala com essa sua capacidade de fazer com que qualquer espaço pareça insuficiente para ela e sentou-se na cadeira vazia junto aos advogados da empresa, sem que ninguém lhe tivesse atribuído. Ricardo olhou para ela, não disse nada. Valentina chegou 2 minutos depois com a doutora Costa ao seu lado. Sentou-se em frente a Letícia do outro lado da mesa. Não cruzaram olhares. Não era preciso. Ricardo abriu a sessão com voz tranquila. Convoquei esta assembleia para informar os sócios de uma irregularidade nos documentos de constituição desta empresa que afeta a estrutura acionária vigente desde 2016. Pausa. Cedo a palavra à doutora Costa para a apresentação do caso. A doutora levantou-se sem dramatismo, sem preâmbulo, pousou sobre a mesa um por um os documentos. Primeiro, a cópia certificada do contrato de constituição de 2014. Cláusula 4ª, o nome de Valentina Silva Bermudes, a participação de 17%. O apêndice B com a avaliação técnica de 714 mil euros. Esta é a sócia fundadora que devia ter aparecido em todos os registros posteriores, disse a doutora. Não apareceu porque em 2016 formalizou-se uma adenda que cedeu os seus direitos. Apresento-vos agora esse documento. Segundo a adenda, as 2 páginas, a assinatura na última folha, encarregamos análise grafoscópica a perito certificado pelo Tribunal Superior de Justiça. O parecer estabelece com 94,3% de certeza que a assinatura que aparece como da senhorita Silva foi produzida por uma mão diferente da sua, tomando como referência a assinatura autêntica do contrato original de 2014. Murmúrios na sala. Um dos sócios, homem mais velho, bigode branco, que tinha conhecido o pai de Ricardo desde os anos 90, inclinou-se para o seu advogado e sussurrou algo. Letícia não se moveu, olhava para a mesa, as mãos perfeitamente quietas sobre a superfície de mogno. Terceiro, o relatório da Conservatória do Registro Comercial sobre o cartório que autenticou a adenda, encerrado em 2017 por irregularidades documentais em 18 instrumentos distintos. A assinatura foi falsificada. O notário que a autenticou operava de maneira irregular. A pigarreio adenda de 2016 é, desde a sua origem, um documento nulo. Silêncio total na sala. Depois falou o advogado da empresa, um homem de 50 anos com óculos retangulares, que até esse momento tinha permanecido com a caneta apoiada sobre o caderno sem escrever nada. Tem identificado o responsável pela falsificação? Sim, disse a doutora Costa. O perito grafoscópico identificou a assinatura apócrifa como consistente com amostras de escrita de Marcelo Faria Arriga, que em 2016 atuava como consultor externo da empresa. O nome caiu na sala como cai uma pedra em água parada com um impacto pequeno e ondas que se expandem em todas as direções. O sócio do bigode branco levantou a vista para Letícia. Letícia não levantou a sua. Há um elemento adicional, disse a doutora, e tirou o último envelope. Na sexta-feira da semana passada, a senhorita Silva reuniu-se com a senhora Letícia Vasconcelos da Vasconcelos, associados no Café Elise da Avenida da Liberdade. Durante essa reunião, a senhora Vasconcelos ofereceu à senhorita Silva 150 mil euros em cheque em troca do seu silêncio. A senhorita Silva gravou a conversa na sua totalidade, pousou o telefone sobre a mesa, deu play. A voz de Letícia encheu a sala. 150 mil euros. Um cheque em teu nome, sem condições escritas. Só preciso que entendas que isto ficou entre nós e que não há mais nada a resolver. Pausa. A voz de Valentina firme, sem um tremor, e a queixa, a respe, pode ser retirada. Ricardo tinha os olhos cravados na mesa em frente a ele, as mandíbulas apertadas, a mão direita fechada em punho sobre a coxa debaixo da mesa onde ninguém podia ver, lá. A gravação continuou. Quando chegou ao momento em que Valentina pronunciou o nome de Marcelo, a doutora parou a reprodução. Pigarreio. Não era preciso mais. Quero falar, disse Letícia. A sua voz tinha mudado. Já não tinha o temperamento dos sofás de veludo, nem a temperatura calculada do café da Avenida da Liberdade. Era a voz de alguém que sabe que o terreno debaixo dos seus pés já não é sólido, mas ainda não terminou de cair. Tem a palavra,
disse Ricardo. Letícia incorporou-se, olhou para os sócios, olhou para a doutora, não olhou para a Valentina. O que Marcelo Faria fez foi sem o meu consentimento. Eu não sabia que... Senhora Vasconcelos, interrompeu a doutora com educação exata. Na gravação que acaba de ouvir, a senhora menciona ter contactos que a senhorita Silva não pode imaginar e oferece dinheiro condicionado ao silêncio sobre o assunto. E isso estabelece conhecimento prévio do problema que tentava silenciar. Se deseja fazer declarações adicionais, recomendo fazê-lo com o seu advogado presente. Letícia abriu a boca, fechou-a, sentou-se. O sócio do bigode branco falou então direto, sem rodeios, como os homens que construíram coisas reais e não têm tempo para o teatro. Ricardo, o que propõe a senhorita Silva? Ricardo olhou para Valentina. Valentina olhou para o sócio. A restituição da minha participação original, disse, um capital social conforme o contrato de 2014 e a compensação correspondente a 8 anos de participação não percebida calculada sobre o crescimento real da empresa nesse período. O advogado A empresa escreveu no seu caderno pela primeira vez em toda a manhã. Quanto representa isso? Disse outro sócio. A doutora Costa abriu a última folha da pasta com a avaliação atual da empresa em 4,2 milhões de dólares e a taxa de crescimento documentada entre 2016 e 2024, a participação restituída mais a compensação acumulada ascende a 983 mil dólares. Silêncio. Dona Celeste não estava lá para comentar em voz alta, mas se tivesse estado, teria dito algo sobre que isso era muito mais do que 150 mil euros em envelope branco. Letícia saiu da sala antes que terminasse a votação. Os seus saltos ressoaram no corredor do 15 grau andar, igual que tinham ressoado no mármore do restaurante Céu 34. Mas desta vez não havia ninguém a vê-la entrar, apenas a vê-la sair. Na rua, Marcelo Faria esperava-a num carro estacionado em fila dupla. Letícia abriu a porta do copiloto. Sentou-se. Não disse nada. Marcelo olhou para ela. Como ficou? Letícia olhou para a frente os pinheiros do Parque das Nações a moverem-se com o vento. Mal, disse. E foi a única coisa que disse em todo o caminho. Lá em cima na sala de reuniões a votação foi unânime. 8 sócios, 8 votos. Ricardo foi o último a levantar a mão. Valentina viu-o do outro lado da mesa. Ele olhou para ela, não sorriu, assentiu. Apenas era suficiente. Valentina demorou 3 semanas a renunciar ao Céu 34. Não porque não pudesse ir embora antes, mas porque Dona Esperança merecia um substituto bem treinado. E Valentina não era o tipo de pessoa que deixa um lugar sem deixar as coisas em ordem. O seu último turno foi uma terça-feira, o mesmo dia da semana em que tudo tinha começado. Dona Esperança esperava-a na cozinha com uma Tupperware de arroz doce que ninguém lhe tinha pedido, mas que todo o mundo ia agradecer. Ao lado da Tupperware, um guardanapo dobrado em 4 com algo escrito lá dentro, com letra de esferográfica azul, apertada e direita, daquelas que já quase ninguém escreve. Valentina desdobrou, dizia, as mulheres que aguentam sem se partirem são as que mudam as coisas. Cuida-te muito. Não havia mais. Dona Esperança já estava de costas a rever o inventário do dia como se não tivesse acontecido nada. Valentina dobrou o guardanapo, meteu no bolso do casaco ao lado da nota de 20 euros, os dois juntos. Dona Celeste apareceu 10 minutos depois com uma terceira Tupperware, esta de doces caseiros sem avisar, sem que ninguém lhe tivesse dito que era o último dia de Valentina, e instalou-se no banquinho da cozinha com a naturalidade de quem leva 31 anos a entrar naquela casa quando lhe apetece. E então disse, desembrulhando um doce com a concentração de uma cirurgiã, pigarreio, já és milionária? Ou ainda estás em trâmites? Ainda em trâmites, Dona Celeste. Minha filha, os advogados cobram por cada trâmite. Isso já sei eu. Mordeu o doce. Mas já ganhaste, não? Já ganhamos. Ganhamos. Eu não fiz nada. A senhora trouxe informação quando precisávamos e arroz doce. Isso também conta. Dona Celeste mastigou com dignidade. Bom, disse, então quando te instalares no teu escritório de sócia milionária, mandas-me doces de vez em quando para ficarmos quites. Valentina riu, uma risada real das que saem sem permissão de um lugar que tinha estado fechado,
A chave muito tempo. Dona Celeste olhou-a de soslaio. Sorriu também, mais rápido, antes que alguém pudesse acusá-la de ser sentimental. Essa tarde, Valentina foi à mouraria. Senhor Aurélio estava na sua cadeira junto à janela com o dicionário de 1970 e um aberto nos joelhos. Desta vez sim estava a ler, ou pelo menos a fazer o gesto digno de quem lê, embora os olhos já não fossem os de antes. Valentina entrou, pousou sobre a mesinha 2 pães de leite e 1 litro de leite. O de sempre. Senhor Aurélio fechou o dicionário, olhou para ela. Não perguntou como te foi, não perguntou o que aconteceu, não perguntou nada, apenas a olhou com esses olhos que tinham visto demasiado para continuar a fazer perguntas desnecessárias. E nessa mirada havia algo que Valentina reconheceu sem necessidade de que ninguém lhe o explicasse. Orgulho do silencioso, do que dói um pouco porque vem de muito dentro. Sentaram-se. Serviu o leite. Partiu os pães de leite. Avô, disse Valentina. Vou procurar um quarto maior para os 2. Senhor Aurélio tomou seu copo de leite. Não preciso de quarto grande, disse. Não é para que precise, é para que queira. Silêncio. Senhor Aurélio mordeu o pão de leite e mastigou. Olhou pela janela o muro cinzento do edifício da frente e o pedaço de céu que se podia ver dali. Janela que dê para a rua, disse por fim, a que a senhora quiser. Assentiu muito devagar, como quem aceita algo que no fundo já esperava, mas não queria pedir. Está bem, disse. E continuou a comer o seu pão de leite como se acabasse de acordar uma coisa muito pequena, quando na realidade acabavam de acordar tudo o que importava. O processo legal demorou mais 4 meses. A participação foi restituída. A compensação por 8 anos foi calculada, acordada e transferida em 2 pagamentos. O processo penal contra Marcelo Faria por falsificação de documentos mercantis foi iniciado pela doutora Costa com a perícia grafoscópica como prova central. Letícia Vasconcelos foi citada como testemunha. Os seus advogados negociaram durante semanas. No final declarou tudo. Não porque se tivesse arrependido, mas porque os seus advogados lhe explicaram que era isso ou enfrentar acusações por cumplicidade e obstrução. E Letícia Vasconcelos, ao contrário do que acreditava de si mesma, não era o tipo de pessoa disposta a ir a julgamento quando as probabilidades estavam contra si. Ricardo assumiu os custos do processo dentro da empresa. Não o anunciou. Não o usou para ficar bem com ninguém. Simplesmente o fez. Numa terça-feira de março, mandou uma mensagem a Valentina. 3 linhas. O processo ficou encerrado no registro mercantil. O teu nome está nos documentos da empresa como deve estar. Quando quiseres, há uma cadeira no conselho. Valentina leu a mensagem 2 vezes. Respondeu com 4 palavras. Obrigada. Já sei. O escritório que Valentina arrendou ficava em Campolide, a 2 quadras do escritório da doutora Costa. Segundo andar, janela que dava para a rua, luz natural até às 5 da tarde. A mesma luz que tinha tido a sua mesa favorita na biblioteca da Faculdade de Economia da Universidade de Lisboa. Não era coincidência. Pousou 3 coisas na secretária. Uma vela a Nossa Senhora de Fátima, como a do Senhor Aurélio, porque algumas coisas se herdam sem que ninguém te diga que as herdaste. Uma planta pequena que não sabia cuidar, mas ia aprender. E a nota de 20 euros, dobrada em 4, emoldurada num porta-retratos de 10 euros do mercado da moraria. Não estava lá para recordar a humilhação, estava lá para recordar que a tinham subestimado e que subestimar alguém é sempre o erro mais caro que se pode cometer. Senhor Aurélio instalou-se no quarto novo num sábado de abril com uma mala pequena, o rádio de transistores, a foto da sua filha, a vela e o dicionário da Real Academia Espanhola. Edição de 1971, com a lombada reparada 2 vezes com fita cola. A janela dava para a rua. Sentou-se junto a ela nessa mesma tarde, abriu o dicionário numa página ao acaso e esteve a ler em silêncio, enquanto o bairro lá embaixo fazia o seu barulho de sempre. Valentina viu-o da porta por um momento. Não disse nada. Não era preciso. Algumas coisas não precisam de palavras para serem completas. Naquela noite, antes de dormir, Valentina tirou o guardanapo de Dona Esperança do bolso do casaco e releu-o mais uma vez. As mulheres que aguentam sem se partirem são as que mudam as coisas. Dobrou-o com cuidado.
Pousou-o junto à nota de 20 euros dentro do porta-retratos de 10 euros do mercado da Mouraria. Apagou a luz e, pela primeira vez em 8 anos, não demorou nada a adormecer. Fim.